Olá, sejam todos bem-vindos. Passo a passo para regularizar imóveis. Esse é um dos grandes desafios de quem atua no direito imobiliário. E é claro, é possível regularizar uma situação fática para fazer com que o seu cliente tenha o nome devidamente registrado na matrícula do imóvel. Fica até o final desse vídeo para você saber os principais instrumentos jurídicos e as formas de regularização de bens de imóveis. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, afinal de contas, é o que é regularizar imóveis? O que é essa tal de regularização? Nós sabemos que é muito comum uma pessoa que não tem um conhecimento jurídico se dirigir a um escritório e dizer: doutor, doutora, eu comprei um bem imóvel e agora eu preciso vender, doutor, doutora. E surgiu uma grande oportunidade para mim vender esse imóvel agora. Mas o comprador me disse que eu não sou proprietário. Eu não tenho como vender esse imóvel para ele, não tenho como transferir esse imóvel. E agora? Pessoal, significa que provavelmente aquela pessoa tem um contrato de graveta. Não há na matrícula do imóvel nenhum registro demonstrando que aquela pessoa é a proprietária registral do imóvel. Então, o seu objetivo é o quê? Regularizar essa situação. Regularizar a propriedade de um bem imóvel. É fazer com que a matrícula do imóvel conste no nome do seu cliente. Então, Ivan, qual o passo a passo? O que eu preciso fazer na prática para conseguir esse registro? A primeira coisa, quando você recebe um tipo de demanda, é verificar primeiro qual o direito do seu cliente. O que o seu cliente quer? Quer regularizar um puxadinho na superfície superior de um imóvel? Ele quer registrar um direito de usufruto? Ele quer regularizar a propriedade? Se ele se diz proprietário e apresenta apenas um documento particular, você precisa identificar o seguinte: qual o objetivo dele? O objetivo dele, então, é a propriedade. Ele tem um contrato particular, mas não consta lá na matrícula do imóvel o nome dele. Então, você já sabe qual será a finalidade do seu trabalho. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar o seguinte: se tem um instrumento particular, tem um contrato de gaveta, ele te apresenta esse contrato de gaveta. Pessoal, o contrato de gaveta nada mais é do que um instrumento particular, certo? Esse instrumento particular tem sim validade, né? Aqui você tem que analisar o seguinte: qual o valor dessa transação? É superior a 30 salários mínimos? Porque se for superior a 30 salários mínimos, não pode ocorrer por instrumento particular, só pode ocorrer por instrumento público, pessoal. Se essa transação tiver um valor inferior a 30 salários mínimos, aí você pode pegar esse instrumento particular, se dirigir ao cartório de registro de imóveis para registrar. Mas ainda tem um detalhe, né? Você precisa verificar se aquela pessoa que figura no instrumento particular como vendedora, se ela realmente é a proprietária registral daquele imóvel. Porque se ela não for, nós temos aqui uma venda por quem não é dono. Se eu não sou proprietário registral de um imóvel, eu não posso vendê-lo. Eu posso ceder os meus direitos possessórios, posso ceder eventuais direitos que advirão de um contrato de promessa e compra e venda, mas eu não posso transferir a propriedade. Por quê? Porque eu não sou proprietário registral. O meu nome não consta lá no registro, lá na matrícula do imóvel. Então veja que os primeiros passos são identificar o objetivo do seu cliente, certo? O tipo de direito que ele quer
identificar se há ou não um instrumento e se esse instrumento é público ou particular, e verificar se a pessoa que figura como vendedora em um instrumento é proprietária registrada. Após analisar todas essas situações, você tem que verificar o seguinte: vamos imaginar então que o vendedor seja o proprietário registrado e que o valor é superior a 30 salários mínimos, mas há apenas um contrato de gaveta, um instrumento particular. Como o valor é superior a 30 salários mínimos, a lei exige o quê? Um instrumento público, exige uma escritura pública. Tá? Esse contrato de gaveta ele não tem força para transferir a propriedade, mas isso não significa dizer que ele não tem validade. O contrato de gaveta tem validade, mas nesse caso a natureza jurídica dele será de uma promessa de compra e venda. Então, você tem um proprietário registral de um bem imóvel que celebrou com o seu cliente um contrato por instrumento particular que tem a natureza de uma promessa de compra e venda e o valor é superior a 30 salários mínimos. Nesses casos, você tem que exigir que o vendedor se dirija a um tabelionato de notas para quê? Para lavrar a escritura pública de compra e venda. O grande problema é que muitas vezes esse vendedor se recusa a se dirigir ao tabelionato de notas. Ele se recusa de se dirigir ao tabelionato de notas para lavrar essa escritura pública. E nós sabemos que somente a escritura vai fazer com que o seu cliente consiga registrar na matrícula do imóvel o seu nome. Mas então o que fazer, Ivan? Nesse caso, pessoal, você tem em suas mãos o instrumento, a adjudicação compulsória. Para você requerer a adjudicação compulsória, você precisa ter então uma promessa de compra e venda e você precisa ter a quitação dessa promessa de compra e venda. Se você tiver a promessa e tiver prova de quitação desse contrato, você vai ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. Essa ação ela vai tramitar na vara civil. Tá? O objetivo dessa adjudicação compulsória é substituir a vontade do vendedor. É como se o juiz, ao final do processo, dissesse o seguinte: vendedor, você não quer assinar a escritura pública de compra e venda do comprador, mas o comprador provou a existência de uma promessa de compra e venda, também provou a quitação. Então eu reconheço por sentença a promessa de compra e venda e a quitação. Essa sentença ela será considerada como um título e será levada ao registro imobiliário para ser registrada na matrícula do imóvel. Então o nome do comprador passará a constar como o novo proprietário registral desse imóvel. A Lei 6.015 de 73, que é a Lei do Registro Públicos, ela prevê lá no artigo 216b a possibilidade de o promissário comprador se valer também da adjudicação compulsória extrajudicial, um procedimento que vai terminar no cartório de registro de imóveis. Então ele também poderá obter ali o registro para que seu nome conste como proprietário registral daquele bem imóvel. Uma questão que acontece muito na prática não é que o vendedor não queira assinar a escritura pública de verdade. Ele simplesmente não quer assinar porque o coitado já morreu. E o problema é que os herdeiros não querem regularizar isso lá no inventário. E quando isso ocorre, os advogados muitas vezes ficam perdidos, sem saber o que fazer. E tem muitos advogados que habilitam o cliente no inventário. Mas isso não se discute no inventário, pessoal. Então, se a ausência da escritura pública decorre do fato de que o promitente vendedor morreu, você pode ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, mas agora uma ação de adjudicação compulsória contra o espólio do promitente vendedor. Mas aqui você precisa verificar duas situações. Já houve o inventário? Já houve a partilha? Se a resposta for não, você vai requerer a adjudicação compulsória contra o espólio do vendedor, ok? Ah, Ivan,
mas não há inventário ainda. Não tem problema. A ausência de inventário não significa ausência de espólio. O espólio existe no exato momento da morte da pessoa. Então, você vai ajuizar a ação contra o espólio. Se já houve o inventário, se já houve a partilha, e aí? Você deve ajuizar a ação de adjudicação compulsória ou requerê-la extrajudicialmente contra os herdeiros. Especificamente, aqueles herdeiros que ficaram com aquele bem imóvel. Mas vamos imaginar, você se dirige no cartório de registro de imóveis e verifica que aquela pessoa não consta como proprietário naquele bem imóvel. Nós temos, nesse caso, um proprietário registral que celebrou uma promessa de compra e venda com uma pessoa e essa pessoa celebrou um contrato com o seu cliente. Aqui você tem que verificar o seguinte: essa pessoa que celebrou o contrato com o seu cliente quitou essa promessa de compra e venda? Se ela quitou, ela apenas transferiu para o seu cliente os direitos decorrentes dessa promessa de compra e venda. Então, nesses casos, você pode sim ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, mas não contra a pessoa que figura como vendedor no contrato, mas contra o proprietário registral. Nessa ação, você precisa demonstrar a promessa de compra e venda entre o proprietário registral e essa outra pessoa, né? E o contrato dessa outra pessoa com o seu cliente. Então você ajuiza essa ação diretamente contra o proprietário registral. Vamos imaginar que você não tenha como comprovar isso. A pessoa apenas disse que foi ali verbalmente e comprou, mas na verdade não há nenhuma prova disso. Então você não pode ajuizar uma ação contra o proprietário registral. Você não consegue adjudicar porque você não consegue provar nenhuma relação entre o seu cliente e o proprietário registral. Então, o que eu faço agora, Ivan? O que eu faço nesse caso? O que você vai fazer? Você vai ajuizar uma ação de uso capião. Mas é claro, desde que você comprove o preenchimento dos requisitos da uso capião. Quais são os requisitos da uso capião? Nós sempre estamos falando aqui. Posse mansa e pacífica, contínua, ininterrupta, com ânimo de dono, pelo prazo previsto em lei. Ok? Pode ser de 15 anos, de 10 anos, 5 anos, conforme a modalidade do uso capião. São 36 espécies de uso capião, pessoal. E vale lembrar que a uso capião também pode ser requerida extrajudicialmente. Então, vamos resumir aqui. Eu demonstrei aqui duas formas de regularizar bens imóveis. As duas formas, elas vão depender da particularidade do caso concreto. Então, lembre-se, seu objetivo na regularização de bens imóveis é fazer que o nome do seu cliente conste na matrícula do imóvel. E tudo vai depender do caso concreto. Se há ou não há um instrumento. Se esse instrumento é público ou particular. Se há relação entre o cliente, a pessoa que figura como vendedora. Ou se há relação do seu cliente com a pessoa que figura como proprietária lá na matrícula do imóvel. Tudo isso vai determinar se você vai ajuizar uma adjudicação compulsória ou uma uso capião. Te espero no nosso próximo vídeo. Fique com Deus, Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.